Oi, turma! Hoje a gente vai continuar a nossa aula de imunologia. Na semana passada a gente estudou muito bem a estrutura do anticorpo, né? A importância de ter um anticorpo, né? A questão das zonas variáveis, né? Em relação ao ser receptor de fagócito ou não. Antes de começar a explicar, eu vou voltar no desenho da semana passada, só para vocês fixarem bem essa parte aqui, né? Que eu falei que tinha uma região variável. E a região variável, tão certo quanto o calor do nome, o seu nome, né? Tão certo do que está escrito, variável é tudo aquilo que vai variar, né? Então, vai mudar de alguma forma. Então, aonde eu vou encaixar os anticorpos específicos para determinadas situações? É exatamente aqui na região variável, tá? Então, essas chavinhas aqui, que estão aqui, né? São referentes ao encaixe das imunoglobulinas. Quando a gente falar de imunoglobulina, a gente vai estar falando da aula de hoje, que é sobre os tipos de anticorpos, né? Com a onda do coronavírus, né? A gente tem falado mais dessas imunoglobulinas, né? A reação que essas imunoglobulinas fazem no corpo, né? E eu tô mexendo no Zoom, não sei porquê. Não sei como é que volta. Voltei. Acabou. Tortura. Tá bom, bora lá. Né? Em relação... Eita, que eu tô dando zoom o tempo todo. Bora lá, Camila. A tecnologia não vai me engolir. Eu acho que vocês devem achar divertido, né? Porque eu não tenho vozes dos meus alunos mais, eu me sinto muito sozinha. Vocês sentem falta da aula presencial, a gente também. Eu acho que eu vou ter que voltar o vídeo. Só queria que o Zoom parasse. Acho que assim foi, né? Bora lá. Tipos de anticorpos, né? Agora com a questão do coronavírus, a gente falou muito de sorologia, né? E as pessoas ficam falando, IgM tá com a doença, IgG teve a doença. Que é isso? Oh, meu Deus. Não sei o que é isso. Eu ainda queria tirar o zoom. Agora foi. Então, galera, o que significa essas imunoglobulinas? Essas imunoglobulinas são anticorpos específicos, né? Que vão atuar, né? Com o nosso sistema imunológico. Na próxima aula, inclusive, vai ser aula de mostrando um processo inflamatório. Vocês vão ver que o corpo tem diversos mecanismos para efetivamente a imunidade funcionar. Igual o exemplo clássico sobre isso por exemplo, quando eu falo sobre imunidade inata, que também teremos essa aula. A imunidade inata, né, é aquela questão de que o seu corpo, sem saber quem é, né, o agressor, né, o agente invasivo, ele de alguma forma o expulsa, independente de ter anticorpos específicos ou não, que é o caso que a gente está estudando hoje com as imunoglobulinas, de acordo com a sua especificidade. Mas, por exemplo, coisas amargas, a tendência é ser coisas estragadas. Tudo bem que hoje em dia, né, existem comidas amargas. Hoje em dia não, né? Sempre existiu, né? Tem gente que gosta de uma comida mais amarga, mas o amargo não é um gosto natural, né? O nosso organismo não é habituado a gostar de amargo. Pra ver que não é a maioria das pessoas que gostam de coisas amargas. Então, quando você bota alguma coisa amarga, né, com azedo pro tom de amargo, o seu organismo faz o quê? Sua boca faz logo o quê? Cospe. Cuspir, gente, esse ato de cuspir é um tipo de imunidade inata, né? Você não sabe quem é o agressor pro seu organismo, mas você sabe que faz mal e joga. Que não é o caso dessa situação. Aqui a gente está falando de anticorpos específicos para diversas situações. Começando pelo IgG, e aí também eu vou dar o exemplo do coronavírus e da dengue. O IgG, gente, eu falo que não pode esquecer do IgG, por quê? IgG eu falo que é o G de grávida. Eu e 300 milhões de professores de imunologia, né? O Gzinho de grávida. Por quê? É a imunoglobulina que vai passar de mãe para filho. Então, quando fala assim, eu passei os anticorpos
da mamãe para o filhinho. Como é que eu passo isso? IgG. IgG é de memória. Então, toda vez que você combater qualquer agente infeccioso que você já tinha contato, a IgG vai ser a de memória. Então, ela é a mais prevalente, vai atravessar a placenta. Ela vai atravessar a placenta. Pior que eu tô escrevendo de lápis assim, eu acho que não vai aparecer muito. Eu vou trocar por um piloto. Ela vai atravessar a placenta, tá? Vai ser a imunoglobulina responsável desse processo. Por que a IgG é importante? Por exemplo, eu tive coronavírus. Corona, bora lá. Corona que tá na moda agora, que tá fazendo a gente ter essa aula de vídeo. Eu tive coronavírus, mas não estou com o pico da doença agora. Então, o meu IgG, que vai dar aumentado, nem positivo, ele vai dar um quantitativo disso, tá? Esse teste do coronavírus vai dar um quantitativo. Existem testes de IgG que são qualitativos. Todo mundo lembra aí qualitativo e quantitativo, porque todas as minhas turmas têm essa aula logo no primeiro dia em Fundamentos da Saúde. Mas vamos relembrar, né? O que são testes qualitativos? Qualidade, positivo e negativo, é uma resposta imediata. Então, teste de gravidez, se deu positivo ou negativo? Qualitativo. Teste de gravidez, que eu digo a quantidade de hormônios. Ele é o quê? Quantidade. Quantitativo. Quantidade, quantitativo. Não esquecer disso. Então, de qualquer forma, quando o meu IgG dá aumentado e o meu IgM dá zerado, dá negativo, não reagente, valor lá dentro do limite de referência, significa que eu tive contato com a doença. Como é que eu tenho contato com a doença? Ah, Camila, que pergunta óbvia. Quando você tem a doença, teve contato. Não necessariamente, tá? As vacinas, né, costumam deixar a gente com o IgG aumentado, né? Também teremos aulas de vacina na imunologia, mas é o vírus não letal, a bactéria não letal, é o micro-organismo sem a toxicidade para o seu corpo aprender a reagir, né? Para o seu corpo criar anticorpos. Então, né, quando eu tenho contato, né, a gente chama isso de imunidade ativa, né? Você vai ativar a sua imunidade para funcionar, para você lutar contra determinadas doenças, contra determinados agentes infecciosos, né? Então, quando eu tenho o IgG aumentado, não necessariamente foi a doença. Pode ter sido alguma vacina. No caso do coronavírus, não. Quem deu IgG positivo em época de coronavírus significa que teve contato com o coronavírus. Se deu o IgM positivo, significa que está com a doença naquele momento. Mais um pouquinho na frente a gente vai ver a resposta imune, porque essa resposta imune tem um pico. Mas por agora, para pensar que o IgG é uma imunoglobulina, ou seja, é um tipo de anticorpo. Esse tipo, né, eu escrevi mal a beça, né? Porque o S tá tão longe do O porque parece outra palavra, né? Mas era tipo de anticorpos e a gente vai seguir o baile porque já tem quase 9 minutos de vídeo. Mas bora lá. De qualquer forma, não esquecer que o IgG é placentário, para não esquecer que é placentário G de grávida, de placenta, né? Ele é o IgG da memória, então ele vai estar lá sempre um restinho depois do pico da doença, sempre vai ter um pouquinho dele lá, para caso esse micro-organismo que te infectou, ele volte e te defenda. Se for falar do coronavírus, a gente não tem muitas informações ainda. Estão dizendo que esse IgG não cria imunidade com o tempo. Não quer dizer que não tenha de novo a doença. O coronavírus em específico é uma doença que a gente não pode usar todas essas vias de regra da imunologia. A gente vai ter que continuar estudando aí, porque ainda vão aparecer muitas coisas. Mas, de qualquer forma, o IgG é o IgG da memória. Único que atravessa a placenta, ou seja, de mãe para filho. Quando os anticorpos passam de mãe para filho, é por conta do IgG, tá bom? E é isso aí. Vamos para o próximo. IgD.
IgD eu acredito que quase ninguém ouviu falar, porque realmente ele não é uma imunoglobulina que fica circulante. Ele não é um anticorpo circulante. Então, ele também é um monômero. Significa que é um monômero. O IgG também é um monômero. Significa que tem só isso aqui, tá? É só uma cadeia dessa. Um anticorpinho desse aqui, pequenininho. Um monômero. Monômero, prazer. Monômero, vocês. Região variável que vai trocar. O IgD, ele não é circulante, tá? Ele só vai servir lá na questão de receptor como do linfócito B. E ponto. Ajuda a célula de defesa, mas ele não fica circulando na corrente sanguínea, então não é tão eficaz como o IgG e o IgM. Agora, bora lá. Esse aqui, erro de cálculo, né? Não tinha na folhinha. Próxima, imunoglobulina. Todo mundo gosta dessa imunoglobulina. Ela é uma imunoglobulina muito presente, porque hoje em dia aí, esses partos cesáreas aí tá fazendo as criancinhas nascer tudo alérgica. Mas nada contra o parto cesárea. Tive, inclusive. Tem toda uma questão de necessidade ou não, mas isso é pauta para outra aula. Algumas turmas já tiveram essa pauta comigo, mas enfim. O IgE, ele é um tipo de anticorpo que responde exatamente nos processos alérgicos e nas infecções parasitárias. IgE. Então, IgE em pessoa alérgica dá absurdamente alto. Incrivelmente alto. Então, o IgE está em relação aos processos alérgicos e infecções parasitárias. Também é um monômero lá. O IgA é um outro monômero, para quem esqueceu que é monômero, significa que ele é um anticorpo dessa forminha aqui. Só tem isso aqui. O IgA, gente, o IgA também é um anticorpo circulante, só que ele circula no sangue somente nas mucosas e secreções serosas. Ele é uma imunoglobulina, gente, que passa pro leite materno. Então, o leite materno, né, todo mundo sabe a importância dele na vida do recém-nato, né? Até os 2 anos de idade, que é o essencial para dar o máximo, né? Mas a importância do IgA, essa imunoglobulina que passa do leite materno, é que até o leite materno muda de cor de acordo com a necessidade imunológica do bebê. Então, o IgA é muito importante em relação a essa questão de passar do leite materno. Agora, por último, e não menos importante, ele tá por último porque ele já não vai ser mais considerado um monômero. Ele vai ser considerado um pentâmero. Por que ele é considerado um pentâmero? Porque ele vai ter 5 monômeros. Ou seja, 5 cadeias dessa aqui, tá? E por que ele tem 5 cadeias dessa aqui? Porque o IgM, gente, ele é importante porque ele é a primeira imunoglobulina a aumentar, independente do processo, tá? Ele consegue, como ele é um pentâmero, ele tem 5 cadeias ali monoméricas para se ligar às imunoglobulinas, ele aumenta muito mais rápido para defender o seu corpo. Então, por exemplo, se é uma doença com uma resposta de IgG, que você já tem uma resposta imunológica, já tem a memória para combater, o IgM sobe na hora, ele tem capacidade de subir isso na hora. Qualquer doença que você tenha, o IgM que diz se você está com aquela doença no momento, porque é ele que vai aumentar, ele que vai dar o pico. Ele, por ser uma cadeia maior, né, ele tem mais regiões variáveis para várias imunoglobulinas se ligarem, né? Ele é importante nesse processo. Então, o IgM é quando está no pico da doença. A doença está ali, ó, desenvolvendo absurdamente, tá? Então, o IgM é no pico da doença. Então, não tenha dúvidas. Fiz um teste de dengue, IgM e IgG. O IgM deu positivo, significa que você está com a doença naquele momento. IgG deu positivo, memória. Então, eu tive a doença. Isso é muito importante, tá? Agora, a gente já falou muito, né, de anticorpos desde a aulinha passada. Que bom, né, que agora eu levantei, vocês viram que tem bastante doce, fone de ouvido, brinquedo, né? Que eu tenho a criança em casa. Agora, minhas aulas é só com o mundo bita de fundo. Brincadeira. Mas, de qualquer forma, né? Agora a gente já tá falando desde a aula passada de anticorpo,
juro para vocês que a gente vai falar muito mais ainda, porque a imunologia é muito falar da relação antígeno-anticorpo, por isso que a gente está tendo essa aula de nivelamento. Mas falando um pouquinho do antígeno agora, né? O anticorpo é uma proteína, né? Ninguém esqueceu. Proteína em forma de Y, né? Todo mundo lembra? Tá lá no vídeo passado. Quem não lembra, volte-me lá. Que a gente vai falar da região variável, da região constante. Muito importante, tá? Para responder o estudo dirigido daqui a uns dias, a relação da localização da ligação do fagócito, né? O que é ligado ao anticorpo, a ponte de sulfeto, cadeia leve, cadeia pesada, né? Região variável, região constante, né? O anticorpo é essa proteína sensacional ali, que trabalha firme e forte para o nosso organismo não perder o processo de homeostase, nenhuma substância destruir, né, o nosso organismo. E aí, quando a gente fala do antígeno, a gente está falando de uma substância que vai provocar resposta imune em linfócitos específicos. A gente vai ter linfócitos específicos para trabalhar essa relação antígeno-anticorpo. A relação antígeno-anticorpo é entender que você está recebendo um corpo estranho, que não pertence ao corpo. Uma solução antigênica, ter o antígeno, né, ajuda a você a combater o processo infeccioso, tá? Combater o processo infeccioso é você saber reagir àquele corpo estranho. Então, a relação antígeno-anticorpo ocorre a todo minuto nesse processo. Eu botei a palavra antigenicidade, tá? Porque a antigenicidade, eu posso dizer que é em relação, quanto mais antigênico você for, tá? Quanto mais antigenicidade você tiver, maior é o tamanho da sua substância, maior é o formato e maior ainda é a acessibilidade, a estranheza a isso, a outra proteína para formar essa relação antígeno-anticorpo, tá? Então, quanto mais antigenicidade você tem, mais chance você tem de combater. Então, assim, moléculas grandes, células estranhas geralmente são as mais antigênicas, né? A relação que conhece, né? Quem vai reconhecer esse antígeno, a parte, o nome da estrutura que reconhece esse antígeno, né? Que é como se fosse a nossa impressão digital, é o epítoto. E isso ele é pequenininho, né? Falando molecularmente, mas ele reconhece tudo em relação à antigenicidade. Um antígeno pode possuir vários epítotos, ou seja, um antígeno pode reconhecer várias substâncias estranhas dentro do seu organismo, tá bom? Nesse processo a gente não vai entrar tão profundo porque não tem a ver tanto com a nossa área, mas só para vocês terem uma noção da extensão que um antígeno pode levar, a gente tem vários tipos de antígenos, desde um antígeno pequeno a um autoantígeno que necessariamente não é bom. Então, por exemplo, quando eu falo de um apteno, vocês já ouviram falar com certeza, né? A gente está falando de moléculas pequenininhas de antígenos, que ela só vai funcionar se ela estiver em conjunto com outra substância. O apteno é uma molécula pequena que ela funciona junto com outra substância. Muitos exemplos que eles dão é da inflamação do brinco que não é de ouro, né? Que tem muita gente que tem essa alergia. Então, o apteno, quando entra em contato lá com metal, lá que seja, ele causa essa relação de estranheza de antígeno. A gente tem também os aloantígenos, né? Que o aloantígeno ele já é um marcador específico de superfície celular. Então, por exemplo, o que significa um marcador específico de superfície celular? Quando que a gente vê essa opção? Geralmente em transplantes, por isso que tem a rejeição. Por exemplo, eu tenho o mesmo grupo sanguíneo que Dona Mariazinha me doou o rim, e eu mesmo assim tive essa estranheza, mesmo ela sendo do mesmo grupo sanguíneo que eu, mesmo tendo a relação de proteína muito parecida. Mas aí,
quando ela chega nesse meu marcador específico, um haloantígeno, ele marca qualquer mini diferença e causa essa rejeição. Outro que acontece muito, né, que são os superantígenos, né? O superantígeno, geralmente, ele vai provocar uma resposta imune muito exacerbada, ela é muito rápida no processo. Então, um superantígeno também está no nosso processo de resposta antigênica. Esse é comum mesmo, todo mundo já ouviu falar, que são os alérgenos, né? Os alérgenos, eles vão provocar as reações alérgicas, né? Agora, nesse friozinho aí, eu imagino que esteja todo mundo sofrendo, né? Agora, o autoantígeno, como eu falei do início, que é do apiteno até o autoantígeno, né? O autoantígeno, ele é uma molécula muito próxima a doenças que causam as doenças autoimunes, na verdade, né? Então, por exemplo, quem tem lúpus eritomatoso sistêmico, vou falar devagar de novo, lúpus eritomatoso sistêmico, né? Ele vai fazer essa reação autoimune do próprio organismo e contra, né, as suas células de defesa, tá? Tendo em vista que a gente tem várias relações de antígeno e anticorpo, eu vou mudar só a folha para ficar branquinho e não fazer confusão aí. É uma confusão que eu falo visual, né? A resposta imune, que é o que a gente vai falar, gente, é o seguinte. A resposta imune está muito a ver a exposição. Então, por exemplo, tem um período que a gente chama ele de período... Vou até escrever aqui para vocês gravarem. Período lag. O que é esse período lag? Hein? O que vocês imaginam, hein? Já falou isso em microbiologia. Período lag, né? É exatamente o período que você está doente, naquele momento. Só que, para iniciar uma produção... Já escrevi. Para iniciar uma produção de IgM... vai demorar em torno de 10 a 12 dias, por mais rápida que ela seja. O organismo começa a produzir ela. A fase lag é quando isso aqui tá em constância, tá muito... Eita, com balança. Tá em grande processo. Exceto quando você tá lutando por uma doença que você já conhece, por exemplo, alguma doença que você pega que você já tomou vacina, ou seja, você tem uma resposta de IgG. Então, a resposta de IgG vai responder rapidamente, tá? E em 3 dias, mais ou menos, o seu pico de IgM tá alto. Quando o corpo nunca teve aquela doença, a fase de IgM até chegar no seu pico constante de fazer uma melhora eficiente demora 10 a 12 dias. Por exemplo, mais fácil de entender quando a gente fala de dengue. Porque hoje a gente tem... Quase que eu não escrevi dengue certo. Toda vez que eu vou escrever, eu olho para a tela em vez de olhar para cá. Eu vou escrever de novo porque ficou muito feio. E uma coisa que eu sou chata com escrita, vocês sabem disso. Mas bora lá. A dengue, ela tem 3 opções, né? De você fazer o teste quando você vai para uma emergência. O IgM, o IgG, que são testes de São testes de imunocromatografia. E o NS1. Ok? Em torno dos 3 dias, foi reconhecida uma proteína que aumenta, que é essa proteína NS1, que você descobre se você está no pico da doença com dengue. E você não precisa esperar esses 10 a 12 dias. Mas como os sintomas vão aumentando a constância, às vezes ele vem muito leve, você não procura um médico logo, o médico geralmente na emergência passa esses 3 testes. Já existem kits, né, os sistemas laboratoriais, que já vem quando pede dengue, já vem pedindo esses 3 marcadores. Então, ou seja, se der um IgM positivo, vai estar no pico da doença ali, ó, agora. Se der um IgG positivo, significa que o paciente já teve dengue. Agora, se o NS1 der positivo, significa que ele está naqueles 3 primeiros dias de doença. Então, a resposta imune vai variar de acordo com que estágio está a sua doença, né? Deus me livre, guarde tua doença não no estágio que está a doença, né? Ficou meio mórbido. Mas, enfim, é importante entender o processo de resposta imune. Galera, até a próxima aula. Beijo grande.